Código de Processo Civil, Lei nº 13.105 de 2015. Parte geral. Livro 3 dos sujeitos do processo. Título 1 das partes e dos procuradores. Capítulo 2 dos deveres das partes e de seus procuradores. Seção 1 dos deveres. Artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, em sentido amplo, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, rol exemplificativo, deveres de probidade e lealdade processual. Inciso 1. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Dever de agir conforme a verdade. As testemunhas têm o dever de dizer a verdade, exceto nos casos do artigo 448 do CPC. Inciso 2. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Dever de agir com lealdade e boa-fé. Inciso 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Praticar somente atos necessários à sua defesa. Inciso 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Inciso 5. Declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Sempre manter o juízo informado acerca de mudanças de endereço. Inciso 6. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direitos litigioso. Inciso 7. Informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do parágrafo 6º do artigo 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2º. A violação ao disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Parágrafo 3º. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Parágrafo 4º. A multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos artigos 523, parágrafo 1º, e 536, parágrafo 1º, independência das penalidades processuais. Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 6º. Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafos 2º a 5º, devendo a eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Parágrafo 7º. Reconhecida a violação ao disposto no inciso 6, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º. Parágrafo 8º. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. O juiz não pode compelir o advogado representante a praticar conduta que seja dever imposto à parte. Artigo 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. O juiz exerce o poder de polícia, cabendo-lhe velar pelo nível da linguagem nos debates da causa. O dever de urbanidade alcance todos aqueles que, de alguma forma, participam do processo. Artigo 142, inciso 1, do CP.
Parágrafo 1º. Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Providência de ofício. O juiz deve aplicar a sanção apenas em hipóteses excepcionais de abuso e após a advertência. Parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada, registro de ofensa. Mesmo que a expressão ofensiva seja riscada dos autos, a parte tem o direito de requerer certidão informada ou utilização da palavra pelo adversário em juízo, como forma de poder, eventualmente, requerer indenização. Seção 2 da responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente, aplicável apenas às partes. Esse dispositivo não se aplica ao advogado. O Ministério Público e o juiz respondem apenas por dolo ou fraude. Artigo 181 e 143 do CPC. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que litigar com deslealdade processual. A boa-fé é presumível. Aquele que alegar a má-fé da parte contrária tem ônus de provar. Inciso 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Defender tese contrária ao ordenamento. Os fundamentos de fato devem ser deduzidos em consonância com os fatos incontrovertidos. Do contrário, haverá má-fé. Inciso 2. Alterar a verdade dos fatos, de forma culposa ou dolosa. Inciso 3. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4. Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6. Provocar incidente manifestamente infundado. Inciso 7. Interposer recurso com o intuito manifestamente protelatório. Artigo 81. De ofício ou requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, diferente do ato atentatório à dignidade da justiça, em que a multa é revertida em favor da fazenda. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Obrigado por assistir, curta e compartilhe.